Vamos começar a nossa correção. Vamos ler aqui juntos o problema de número 1. Foi feita uma pesquisa em um setor de uma multinacional a respeito da quantidade de idiomas que esses funcionários dominavam. Nesse setor, haviam 52 funcionários, onde 20 falam inglês, 6 falam inglês e espanhol, 22 falam espanhol, 4 falam inglês e mandarim, 21 falam mandarim, 5 falam espanhol e mandarim e, por fim, 3 falam 3 idiomas. Aí perguntas, quantos funcionários não falam nenhum desses 3 idiomas nesse setor pesquisado? Vocês podem ver na leitura que se trata de grupo de pessoas. Então, nós podemos aplicar a noção de conjuntos. Vamos ver quantos conjuntos nós temos aqui. Então, como foi feita a pesquisa sobre os idiomas, então nós temos o inglês, um idioma. Nós temos também o mandarim, outro idioma. E temos também o espanhol. Então são 3 idiomas, então nós temos 3 grupos de pessoas. Então eu posso criar 3 conjuntos representados por diagrama e aí eu represento essas pessoas, fica mais fácil a visualização e a interpretação. Então eu vou colocar aqui uma circunferência, 2 sobrepostas, para a gente colocar uma interseção. Então nós temos inglês, que é um conjunto, espanhol, que é o outro conjunto, e por fim aqui embaixo nós temos o mandarim, que é o terceiro conjunto. E aí nós vamos inserir os dados que foram colocados. E aí nós temos aqui, começar desde o primeiro. 52 são todos os funcionários. Então vamos deixar esse 52 para depois. 20 falam inglês. Então não vou pegar essa parte aqui primeiro, porque os que falam inglês pode ter pessoas que falam mandarim e espanhol. Então vamos deixar isso para depois. 6. Vamos pegar esse 6 aqui, que é o primeiro. 6 falam inglês e espanhol. Então, interseção. Então, inglês e espanhol ao mesmo tempo. Então, a interseção de inglês e espanhol está aqui, ó. Então, o nosso número 6 vai ter que ficar neste daqui, porque ele pertence aos dois conjuntos, o conjunto espanhol e o conjunto inglês. 22 falam espanhol. Então, vamos deixar isso para depois, porque pode ter pessoas que falam espanhol e falam outro idioma também. 4, que é esse daqui, falam inglês e mandarim. Então, E é interseção, então está na interseção entre o inglês e mandarim. Então, nossos 4 vai aparecer nessa interseção aqui, porque ele pertence aos dois conjuntos. Eu continuo. 21 falam mandarim. Então, pode ter pessoas que falam mandarim e outro idioma, então vamos deixar de lado por enquanto. E aí eu vou pegar este daqui, ó, 5 falam espanhol e mandarim. Novamente a interseção, porque tem o E. Então tem que estar no conjunto mandarim e espanhol ao mesmo tempo. Mandarim e espanhol. Então aqui nós teremos o 5. E por fim, nós temos 3 falam os 3 idiomas. Então 3, ele fala tanto inglês, espanhol quanto mandarim. Então 3 tem que estar aqui no centro, porque no centro pertence aos 3 conjuntos. E a partir daqui, aí agora eu posso retornar aos números que eu não tinha visto ainda. Então eu vou pegar este, que são os que falam inglês, este, que são os que falam espanhol, e este, os que falam mandarim. 6 falam inglês. Então vamos para o conjunto inglês. Eu já tenho 4 mais 3, 7. 7 mais 6, 13. Para chegar a 20, porque 20 falam inglês, então nós temos 7. Então aqui os que falam só inglês são 7. Os 20, que é a soma disso tudo, é os que falam inglês, e dentro desses tem alguns que falam outros idiomas. Agora eu vou para o espanhol. 22 falam espanhol. Então nós temos 5 mais 3, 8, né? 8 mais 4, desculpe, 8 mais 6, nós teremos 14.
Aí 14 para chegar a 22, faltam 8, né? Então aqui nós temos 8. Somando todos, dá os meus 22, que são as pessoas que falam inglês. Só que esses 8 só falam espanhol apenas. Os outros, né, falam alguns outros idiomas. E por fim, o mandarim. Cadê o mandarim? O mandarim está aqui, ó, 21. Aí você tem 5 mais 3, 8, com mais 4, 12. 12 para chegar a 21, nós temos 9. Então, somando tudo dá 21. E esses aqui falam algum idioma além do mandarim. E esses 9 só falam mandarim. Então, aqui nós temos todos aqui. Só que lá em cima me falou o quê? Ó? 52 funcionários ao todo. Então, vou colocar essa informação aqui. 52 funcionários. E a pergunta quantos funcionários não falam nenhum desses 3 idiomas? Ao todo, eu tenho 52 funcionários. Os que estão dentro desse conjunto aqui, desses 3 conjuntos, falam algum idioma, ou falam 1, 2 ou 3 idiomas. Para um funcionário não falar nenhum idioma, tem que ser uma pessoa que está fora desses conjuntos aqui, das pessoas que falam algum. Então tem que ver a diferença entre esses dois valores, porque o que não está aqui dentro vai estar aqui fora, que são os que não falam nenhum desses 3 idiomas. Pode até falar outro, mas esses 3 não. Então eu tenho que somar todos aqui primeiro, para depois ver a diferença entre esses valores, ok? Então eu vou colocar aqui do lado aqui a soma dos que falam algum desses 3 idiomas. Então você tem 7 mais 3 mais 4 mais 6 mais 8 mais 5 mais 9. Eu vou somar tudo. Então vamos somar aqui, ó. Esses dois aqui dá 10. Esses dois aqui dá 10. Esses dois aqui vai dar 13, né? 13. Esses dois aqui, ou melhor, só este, dá 9. E aí nós vamos somar tudo. 10 mais 10 mais 13, nós temos 33. 33 mais 9 vai dar 41, né? Nós temos 41 aqui. Só que nós temos aqui, 42, desculpe aqui. 42. Só que nós temos ao todo 52 funcionários. E aí a diferença entre estes, se eu pego 52 menos 42, fazendo a subtração, o que sobrar são as pessoas que vão ficar de fora desses dois conjuntos que eu estou tirando todos esses daqui. E aí diminuindo os dois aqui vai dar o quê? Vai dar 10. Então eu já consigo concluir que a resposta vai ser o quê? Quantos funcionários não falam nenhum desses 3 idiomas nesse setor pesquisado? Então, são 10 funcionários, porque são 10 funcionários que não falam um desses 3. Você pode falar outro, mas esses 3 idiomas não. Então, respondido aí o nosso problema de número 1. Vamos, à correção do nosso segundo problema. Vamos ao nosso segundo problema. Acompanhe aqui comigo. Quais são os valores das abscissas, vou até sublinhar esse nome, dos pontos de interseção entre as funções f de x igual a x ao quadrado mais 3x menos 10 e g de x igual a menos 2x menos 10 no conjunto dos números reais. Então, eu tenho que descobrir a interseção para os valores das abscissas. Então, o que seria essa interseção? Eu vou fazer um esboço aqui do gráfico, só para a gente ter noção como ficaria o nosso gráfico. Então, vou colocar aqui o eixo y e aqui o eixo x. Então, nós temos x e y, plano cartesiano. Então, nós teremos ali uma função do segundo grau. Então, a nossa função do segundo grau, como aqui o coeficiente A é positivo, então a concavidade está para cima. Então, essa daqui é aquela primeira função. A outra função
g de x igual a 2x menos 10 é uma função afim. Então, como o expoente aqui é 1, então é uma reta. Mas aqui é negativo o coeficiente a, então ela é decrescente. Então aqui ela vai pegar neste ponto aqui, ó, e ela vai decrescer, né, passar lá para baixo. Então aqui nós teremos, né, a nossa função. E neste ponto é o ponto onde o valor de x, tanto neste como nesse ponto, é igual ao valor de x tanto em uma como na outra função. Então, quando eu falo a palavra igual, eu estou falando que elas não são diferentes. Então, se nesses dois pontos aqui, os valores de x são iguais, então nesses dois pontos, as duas funções são iguais para x. Então, posso igualar as duas, que eu vou descobrir o valor que eu estou precisando. Então, nós teremos ali x ao quadrado mais 3x menos 10, e isso é igual a outra função, menos 2x menos 10. Então, nesse ponto, as duas funções são iguais, então eu igualei as duas. Só que aqui nós temos uma função do segundo grau e uma função do primeiro grau. A partir do momento que eu igualo as duas, eu vou ter uma equação do segundo grau, que está elevada ao expoente 2. Eu vou pegar aqueles dois termos que estão do lado direito e passar para o lado esquerdo. Então, nós vamos ter x ao quadrado mais 3x. Poderia já colocar o menos 10, mas vou colocar esse já lado a lado com o seu termo semelhante, para ficar mais fácil, né, de somar ou diminuir. Como aqui é menos 2x, passo do lado de cá, mais 2x. Vou repetir meu menos 10, que está do lado esquerdo. Tem um menos 10 do outro lado que é negativo, então passa do lado de cá, positivo. Então, mais 10. Como não sobrou nada do lado direito, então isso é igual a zero. X ao quadrado não é semelhante a ninguém, então vou repetir. 3x mais 2x, eu vou chegar a 5x. Menos 10 mais 10 dá zero, não sobra nada. Então nem vou colocar o zero aqui. Como do outro lado também não tem nada, então tudo isso é igual a zero. Então a gente chega aqui a uma equação do segundo grau e não tem o coeficiente c. Então eu posso pegar essa equação e resolver com a equação de Bhaskara, né, conhecida no Brasil, ou, né, nós podemos fatorar, como eu ensinei em problemas anteriores. Então vou fazer a fatoração que eu acho mais simples e mais rápido. Então vou colocar o x em evidência e aí vou multiplicar por algum valor e isso vai me dar zero. X vezes quem que dá x ao quadrado? X vezes x, porque x vezes x dá x ao quadrado. X vezes quem que vai dar 5x? Então x vezes 5 positivo, porque 5 vezes x vai dar 5x. Então essa que está aqui embaixo, ela é equivalente à que está lá em cima. Só está escrito de forma diferente, mas os resultados vão ser os mesmos, porque ao fazer a distributiva, eu retorno à minha equação que eu tinha antes. Como eu tenho uma multiplicação, para isso dar zero, nós temos três possibilidades. Ou x é zero, ou o que está entre parênteses é zero, ou os dois é zero. Porque para dar zero, alguém tem que ser zero na multiplicação. Então a gente já pode concluir que esse x é zero. Porque zero vezes qualquer número que esteja aqui vai dar zero, não altera a igualdade. Então vou dizer que esse aqui é o meu x1. É uma das minhas raízes. E aí agora nós temos também x mais 5. Se o que está aqui dentro de parênteses for zero, vezes qualquer número que seja este, também vai dar zero. Então não altera a igualdade, então posso concluir que isso é verdadeiro. Então x mais 5 é igual a zero. Passando o 5 para o outro lado, eu tenho que x é igual a quem? Menos 5. Então esse outro x eu posso dizer que é o meu x2. Ou vice-versa, esse pode ser x1 e esse pode ser x2, tanto faz. Então, respondido o nosso problema. Por quê? Porque esses dois valores são os valores de x, onde essas duas equações são iguais. E onde elas são iguais? Exatamente na interseção. Então, esse valor que está aqui é o menos 5, né? E o valor, né, que está aqui para x é zero. Porque esse ponto, né, é zero para x. Então, nós temos aqui os dois valores, né, da interseção entre essas duas funções. E aí é só vocês verem a alternativa que tem o menos 5 e o zero, e aí você chega à alternativa correta, ok? Vamos ao nosso próximo problema.
Agora, vamos ao problema de número 3. Acompanhe comigo. O número raiz de 7 está entre quais pontos da reta numérica abaixo? Então, tem que descobrir onde está este número na reta numérica aqui embaixo. Então, nós temos que pensar aqui onde ele está, ok? Vamos pensar aqui. Primeiro, eu deveria saber quem são esses números. Porque se eu não souber esses números, vai ficar difícil localizar este valor ali no meio. Porque eu não sei se ele é maior do que 1, ou se está entre eixos, ou se está entre... Então, primeiramente, eu vou tentar descobrir os números que estão ali. Para me descobrir a distância entre esses dois números, é só fazer a diferença, né? A gente fez isso em sala de aula. Então, para descobrir a distância entre esses dois, nós teremos quem? 3 menos 1. Então, nós chegamos a 2. Então, daqui até chegar aqui, a distância é de 2 unidades. Mas eu quero a distância de cada um, senão eu não consigo aqui descobrir cada número que vai estar presente ali. Então, nós vamos fazer o quê? Deixa eu apagar esse aqui e colocar mais embaixo, para não atrapalhar o nosso cálculo. Vou colocar a distância mais aqui embaixo. Distância, nós acabamos de fazer, é 3 menos 1, que foi igual a 2. Então, essa distância aqui é 2. Aí, só dividir pelos espaços. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se eu pegar aqui 2 e dividir para 6, eu tenho a distância de cada um desses pedaços da reta numérica. Dá para dividir, mas como dá uma dízima periódica, eu vou simplificar isso daqui, ó, por 2 e por 2. Então, nós temos aqui 1 terço. Então, cada um desses pedacinhos mede 1 terço. E aí eu vou partir daqui, né? Como eu vou para a direita, eu vou somar esses valores até chegar lá ao meu 3. Mas como é uma fração, fica complicado eu ficar aqui somando, porque os denominadores têm que ser iguais, que a gente já viu em problemas anteriores. Então eu vou pegar aqui este e este, eu vou deixar com os mesmos denominadores. Então este daqui e este daqui, transformando os dois em frações, eu posso colocar aqui que este é 3 dividido por 3. Por quê? Porque 3 terços, 3 dividido por 3 dá 1. Então é o mesmo número, escrito de forma diferente, escrito em forma de fração. E aí eu coloquei o denominador 3, porque o denominador aqui é 3. E aí a gente soma a parte de cima e repete a parte de baixo. 3 aqui vai ser o quê? 9 terços. Por que 9 terços? 9 dividido para 3, eu vou chegar a 3. E aí, partindo daqui, eu vou somar 1 terço a cada espaço que eu vou saltar aqui. Então, 3 terços mais 1 terço, então nós teremos 3 mais 1, 4 terços. E aí eu tenho 4 terços. 4 mais 1, 5 terços. 5 mais 1, 6 terços. 6 mais 1, 7 terços. E 7 mais 1, 8 terços. Então nós temos todos os valores que nós precisamos aqui na reta numérica. E aí eu vou deixar a reta por aqui um pouquinho, né? Para a gente ver que número que é esse. Do jeito que ele está aí fica difícil da gente, né, tentar colocar ali, que eu nem sei que número representa esse. Então vamos pensar em uma coisa aqui. Eu vou pensar em uma raiz conhecida. Vou colocar aqui raiz quadrada de 4. É conhecida, é 2, porque 2 vezes 2 dá 4. A raiz quadrada de 9 também é conhecida, que dá 3. A raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 dá 9. A raiz de 7 está entre esses dois, porque é maior que raiz de 7 e menor que raiz de 9. Então aqui eu tenho raiz de 7, é um número que eu não conheço, mas ele está entre esses dois. E aí pense comigo, de 4 até chegar a 9, nós temos 5 unidades. 9 menos 4 dá 5. 5 dividido para 2 dá 2,5. Então o número que vai ficar, vamos dizer assim, próximo do meio entre esses dois números seria raiz de 6,5. Seria aproximadamente 2,5. Mas raiz de 7 é maior ainda do que raiz de 6,5. Então esse número eu já posso concluir que é maior do que 2,5.
Então, tem que pensar aqui que número é esse, que é maior que 2,5. Maior que 2,5 eu tenho 2,6, 2,7, 2,8. Eu vou fazer duas tentativas. Eu vou pegar o 2,6 e vou pegar o 2,7. E aí, quando eu pego 2,6 vezes 2,6, eu vou chegar a um valor. Aí eu tenho 2,7 vezes 2,7 também. E aí, quando eu pego 2,6 vezes 2,6, eu vou chegar a 6,76. 2,7 vezes 2,7, eu tenho 7,29. E aí, presta atenção nesses dois aqui. De 6,76 para chegar a 7 e de 7,29 para chegar a 7, qual está mais próximo aí de 7? Deste até chegar a 7 são 24 centésimos. Desse para chegar a 7 são 29 centésimos. Então, óbvio, né, que esse está mais próximo de 7 do que esse. Então, uma aproximação melhor seria quem? 2,6. Então, eu posso dizer que isso daqui é aproximadamente 2,6. Então, tem que descobrir onde esse número está ali na nossa reta numérica. Eu retorno para cá. E aí nós vamos pensar aqui. 4 terços, quem seria? 4 dividido para 3. Se eu pegasse 3 dividido para 3, dá 1. Só que aí sobra um terço. 1 dividido para 3 dá 0,333333. Então, eu posso dizer que isso aqui é aproximadamente 1,33. 5 dividido para 3. 3 dividido para 3, 1. E aí sobra 2 dividido para 3 dá 0,66666, que é uma dízima periódica. Então, você tem 1,66 aproximadamente. 6 dividido para 3 dá 2. Tá exatamente ali no meio, né? Entre esses dois números. Agora, 7 terços. Se eu pegar 6 dividido para 3, dá 2. Mas sobrou 1. 1 dividido para 3, 0,33. Então, aproximadamente 2,33. E aí, 8 dividido para 3, 6 dividido para 3, 2. E aí, sobram 2, né? De 6 para 8. Aí, 2 dividido para 3 vai dar 0,66666. Então, aproximadamente 2,66666. Então, como essa é a melhor aproximação que nós obtemos, e aqui nós temos 2,66 e aqui 2,33, então, entre quais pontos aquele número vai estar? Então, posso concluir, né, que ele é maior do que 2,33 e ele é menor do que 2,66. Então, raiz de 7 está entre E e F. E aí a gente, né, responde a questão de número 3. Não é tão complicado assim, né? Ok? Vamos à nossa quarta e última questão. Vamos ao nosso quarto e último problema. Acompanhe aqui comigo. Alfredo recebe uma certa quantia líquida por mês onde ele trabalha, mas, como ele gosta de ter controle de seus gastos, faz uma descrição de suas despesas mensais. Ele gasta 3/4 do que recebe por mês em contas essenciais. Então, vou destacar aqui o 3/4. E 1/5 com coisas supérfluas. Então, 1/5 com coisas supérfluas. Sobrando apenas R$123. Então, esse valor é a sobra, né, do pagamento dele para fazer investimentos. Aí vem a pergunta: qual é o valor líquido que Alfredo recebe por mês? Eu não sei a quantidade que ele recebe. Então, quando eu não sei algo em matemática, a gente vai substituir por uma letra. Então, eu vou dizer que Alfredo recebe por mês X reais. Então, essa é a quantidade que ele recebe por mês. Eu não sei quem é X, mas aí eu substituo esse valor que eu não conheço por uma variável. E aí, a partir dos dados do problema, nós vamos montar aqui uma expressão que traduza o problema. Então, se ele recebe X e ele gasta uma certa quantidade com gastos essenciais, uma certa quantidade com coisas supérfluas,
Então é isso que eu vou colocar aqui. Se eu estou gastando, eu estou retirando desse valor. Então isso é uma subtração. Então o valor que ele recebe menos 3/4 de x, porque é 3/4 desse valor que eu estou tirando. E aí menos 1/5 deste valor que ele está retirando ali para coisas supérfluas. E aí fala que sobra. Então isso é igual a sobra. Depois que eu retiro, isso vai dar o que sobrou do pagamento dele. Então sobrou R$123. Então, ao escrever a tradução do nosso problema, nós temos uma equação do primeiro grau e a gente resolvendo ela acha o valor de x, que é exatamente o resultado do problema, porque a gente já nomeou ali o valor que está faltando como x. Mas aqui nós temos subtrações de frações com denominadores diferentes. E aí vocês já viram em várias aulas que os denominadores têm que ser iguais. E uma maneira, né, de enxergar esse valor é tentar colocar os denominadores como sendo um múltiplo aí comum a todos aí. E aí a gente vai tentar achar frações equivalentes que têm o mesmo denominador ou, né, o mesmo múltiplo aí entre esses valores. Para o x aqui, ó, se eu colocar aqui 1 antes do x, não altera o resultado, porque 1 vezes x é igual a x. Se eu colocar 1 aqui embaixo do 1x, 1 dividido por 1 dá 1, 1 vezes x dá x, então continua sendo x, só escrevi em forma de fração. Para achar um múltiplo comum aqui, eu tenho que achar um número que divide por esses três valores e que o resultado seja um número inteiro. E uma maneira simples de fazer isso, eu já passei para vocês em sala de aula, é fazer o quê? A multiplicação de todos. Porque quando eu multiplico todos, o resultado que eu chego, se eu voltar dividindo, vai dar um número inteiro, né? Porque eu estou fazendo a operação inversa da multiplicação já realizada. Então, 1 vezes 4, 4, 4 vezes 5, 20. E aí sempre vai dar um múltiplo comum. Pode não ser o MNC, mas é um múltiplo comum, então não importa. Desde que divida por todos, eu posso usá-lo. E aí, para achar uma fração equivalente, eu tenho que multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo valor, que aí a fração que eu vou descobrir é uma fração equivalente que tem o mesmo resultado. Mas eu quero partir de 1 e chegar até 20, que é o denominador comum ali que eu já acabei de descobrir. Então, 1 vezes 20. Mas o de cima também tem que ser 20 para achar uma fração equivalente. 4 vezes quem que dá 20? Vezes 5. Então, aqui em cima também tem que ser 5. 5 vezes quanto que dá 20? Vezes 4. Então, aqui em cima também tem que ser 4 para ser uma fração equivalente. E aí, 1 vezes 20. 20 vezes x. 20x, aí sobre 20, porque é 1 vezes 20. 3 vezes 5, 15, né? Aí você tem 15 vezes x, 15x. 4 vezes 5 dá 20. E aí menos, né? 1 vezes 4, 4. 4 vezes x, 4x. 5 vezes 4, 20. E tudo isso tem que ser igual a 123. Aí vamos fazer a parte de cima. 20 menos 15 dá 5. 5 menos 4 sobra 1. 1 vezes x, x. Como os denominadores são iguais, só repete. E aí isso é igual a 123. Embaixo do 123, eu posso colocar o número 1, que não atrapalha nada o nosso resultado final. Como nós temos aqui igualdade de frações, eu posso multiplicar os extremos. X vezes 1, nós chegaremos a x. E aí 20 vezes 123, posso pegar o 2 vezes esse número e depois só repetir o zero. Aí 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4, né? E 2 vezes 1, 2. Repete o zero e aí a gente chega, né, ao nosso resultado. Então o valor aí que Alfredo recebe por mês é igual a R$ 2.460, respondido aí a questão de número 4. Espero, né, que com essa correção comentada vocês tenham aprendido mais. Essa correção fica gravada lá no canal do YouTube, né? Vocês podem estar acessando a qualquer momento para tirar as dúvidas da atividade e também, né, aprender mais para vocês estarem preparados no dia da prova. Espero, né, ter ajudado vocês aí da melhor maneira possível. E vocês compartilhem com os colegas de vocês para que todos consigam
aprender. Então, muito obrigado. Até a nossa próxima correção. Tchau, tchau.